As cavernas são lugares muito especiais. No subsolo profundo, há sistemas de cavernas com quilômetros de extensão e lugares encantados. Os geólogos provavelmente não descobriram e exploraram quase metade de todas as cavernas da Terra. No entanto, só nas cavernas já conhecidas hoje em dia foram encontradas coisas tão estranhas que a lista das descobertas mais interessantes é longa. Selecionamos 14 das mais chocantes e melhores descobertas feitas em cavernas para você neste vídeo. Aqui, no Mundos Escondidos. Artefato de metal na Itália. Monte Gauro é um dos respiradouros eruptivos dos Campos Flegraus, na Itália. Diz que um povo místico uma vez se retirou sob o supervulcão ao norte de Nápoles. Os cimérios chegaram à Itália vindos do Bósforo e podem ter unido forças com uma civilização extraterrestre, ou podem ter sido eles próprios de origem extraterrestre. O escritor americano Robert E. Howard descreve os cimerianos como descendentes diretos dos Atlantes. Em 2011, um grupo de pesquisadores italianos examinou um sistema de cavernas em uma área vulcânica. Durante as explorações dentro de uma caverna de tufo, os exploradores se depararam com várias salas de forma estranha. Uma escondia um artefato de metal que parecia a cúpula de uma entrada secreta ou como uma nave espacial enclausurada. Os italianos ficaram surpresos. Durante muito tempo, a área do Monte Gauro pertencia a uma zona militar ocupada pelos americanos. O acesso à caverna foi negado aos pesquisadores durante décadas. Embora houvesse as lendas acima mencionadas sobre a existência de uma cidade subterrânea secreta ou uma base espacial, faltavam as evidências, como tantas vezes acontece. Depois que as fotos do achado se tornaram públicas, o entusiasmo foi grande. Mas isto foi logo seguido por negações dos representantes oficiais da região da Campânia. Segundo eles, todos os relatórios sobre a descoberta do artefato eram apenas uma brincadeira de abril. Então não levaram mais isso a sério. O Sistema Secreto de Cavernas de Montreal. Um sistema de cavernas escondidas foi encontrado sobre a metrópole canadense de Montreal em 1812. A cerca de 35 metros de profundidade, sob o distrito de Saint-Léonard, os trabalhadores do canal poderiam fazer uma passagem de cerca de 200 metros de comprimento. Durante muito tempo, ninguém estava interessado na caverna, até alguns anos atrás, quando espeleólogos desceram às profundezas e descobriram que a caverna era muito maior. Na verdade, metade de Montreal parece ter sido construída sobre um sistema de cavernas. Atualmente, as passagens subterrâneas e as camadas sobrepostas de terra estão sendo examinadas por engenheiros geotécnicos. Os especialistas precisam descobrir se as casas estão ameaçadas pelas cavernas. O sistema de cavernas, muito provavelmente, se desenvolveu após a última era glacial. Cão desaparecido. A cadela mestiça Abby, de 13 anos, teve muita sorte. Ela havia caído em uma caverna de cerca de 150 metros de profundidade no estado americano do Missouri. Seu proprietário havia pensado que Abby havia fugido ou morrido. O cão permaneceu corajosamente no buraco por cerca de 2 meses. Por acaso, um grupo de exploradores de cavernas desceu e descobriu o animal abatido e congelado agachado no chão. Alguns minutos depois, a aliviada Abby subiu voluntariamente para um saco de resgate que os homens haviam preparado para ela. Foram necessários 90 minutos para levantar o cão pela íngreme entrada da caverna e trazer o animal para um lugar seguro. O dono de Abby mal podia acreditar em sua sorte quando seu cão voltou para sua casa após 2 meses. A cachorra idosa foi imediatamente cuidada novamente e escapou com um susto. Depois que ela voltou para o seu lar, continuou sendo tratada com muito amor. Bebê dragão. Quando você ouve falar de dragões bebês em uma caverna na Eslovênia, você pode pensar em uma cena de um filme do Harry Potter. Mas estes dragões não são ficção. Os proteus das cavernas são reais. Estas criaturas bizarras vivem nas cavernas mais escuras e profundas. Elas não têm olhos e respiram através de órgãos cor-de-rosa que parecem pequenos corais. Está provado que os proteus das cavernas podem viver por mais de 70 anos, mas biologicamente nunca se desenvolvem além da fase larval. Se um olmeiro de gruta crescesse fora do estágio larval, talvez pudesse realmente crescer e se tornar um dragão imponente. Mas isso não é de forma alguma o fim dos estranhos detalhes sobre esta espécie animal rara. Os proteus da gruta, que têm entre 25 e 30 centímetros de comprimento, podem sobreviver por 10 anos sem comida e seu coração bate apenas 2 vezes por minuto. Quando eles se alimentam, eles filtram pequenos crustáceos, mini caracóis e minhocas da água gelada das cavernas. Sinal de bruxa.
Na Inglaterra, diz que os cultos de bruxas têm sido muito difundidos até mesmo nos tempos modernos e, atualmente, a magia está experimentando um verdadeiro renascimento na ilha. Assim, foram também as novas bruxas, que souberam interpretar corretamente os sinais há muito pensados como inúteis em uma caverna no East Midland. Durante muito tempo, os residentes pensavam que os círculos, triângulos e quadrados esculpidos eram uma espécie de grafite de jovens entediados. Mas, segundo os especialistas, as supostas manchas são feitiços protetores dirigidos contra a magia negra. Após um exame mais atento, os arqueólogos puderam confirmar que os sinais datam do século XVI. Na Inglaterra, símbolos similares podem ser encontrados acima de antigas igrejas, portas, janelas e edifícios estáveis. Os olhos de Deus. Se você quiser olhar Deus diretamente nos olhos, você tem que viajar para a Bulgária. Na caverna Prohodna, a nordeste da capital Sofia, existe uma caverna de 365 quilômetros de comprimento. No teto, há duas aberturas quase idênticas que se assemelham a olhos. Os habitantes locais, há muito tempo, deram ao fenômeno natural o nome de Olhos de Deus. Quando a luz cai através das aberturas para a caverna semi-escura, os olhos realmente aparecem, como se Deus estivesse dirigindo sua atenção para o espectador. Alienígenas indianos. Na Índia, pesquisadores encontraram estes desenhos com aproximadamente 10 mil anos de idade em uma caverna ao norte da cidade de Raipur. Os desenhos rupestres primitivos mostram seres estranhamente grandes, carregando armas estranhas. Alguns deles não têm nariz nem boca e os corpos são bizarramente alongados. Em algumas representações, os seres até parecem estar usando trajes e capacetes espaciais. De forma adequada, havia lendas entre os povos indígenas da região de que estranhos vinham do céu em discos voadores e levavam 2 aldeões com eles todos os anos. Dizem até que a administração cultural local pediu ajuda da NASA, mas o pedido para investigar mais de perto as evidências de vida extraterrestre não foi levado a sério, pelo menos até o momento. Tubarão petrificado. No Parque Nacional da Caverna Mammoth, no Kentucky, pesquisadores encontraram a cabeça de aproximadamente 350 milhões de anos de idade de um tubarão pré-histórico. A cabeça deve ter pertencido a um animal de cerca de 6 metros de comprimento. Isso significa que o tubarão pré-histórico tinha aproximadamente o mesmo tamanho que os maiores exemplares dos temidos grandes tubarões brancos de hoje. As relíquias do tubarão são quase perfeitamente preservadas. Os tubarões não têm ossos. Suas estruturas internas são construídas a partir de um material cartilaginoso extremamente flexível, que não forma ligações com os minerais ao redor. Com isso, as cartilagens puderam ser recuperadas com poucas alterações. Caverna Templária. A entrada para uma caverna escondida na West Midlands inglesa não era maior do que uma toca de coelho. Além do pequeno buraco, foi revelado um extenso sistema de cavernas que provavelmente foi usado pelos Templários. Os símbolos esculpidos nas paredes se referiam à ordem mística dos cavaleiros dedicados à proteção dos peregrinos e dos lugares santos cristãos em Jerusalém nos séculos XI e XII. Os rituais dos Templários são um segredo bem guardado até os dias de hoje. Na caverna, os pesquisadores encontraram um número impressionante de bacias e nichos de água que provavelmente foram usados para castiçais. Oficialmente, a Ordem dos Templários foi dissolvida pelo Papa no século XIV, por ciúmes do seu sucesso econômico, e tem rumores que a ordem secreta ainda exista hoje. Se existe ou não, por enquanto continua sendo um grande mistério. Cristais no México. Enquanto buscavam reservatórios escondidos de água potável, trabalhadores no estado mexicano de Chihuahua encontraram uma vasta riqueza subterrânea. Em uma caverna, gigantescos cristais brancos de selenite haviam se formado ao longo de um período estimado de 500 mil anos. Os maiores espécimes têm 8 metros de altura e pesam cerca de 55 toneladas. Os excepcionais cristais foram presumivelmente formados acima de um antigo campo de magma, cujo valor secou rapidamente um depósito de água sobreadjacente que era muito rico em minerais. Sob a influência do grande calor, formaram-se cristais bonitos e invulgarmente grandes. Felizmente, o governo mexicano decidiu não extrair os cristais na caverna e preservar a caverna para a posteridade como ela é. A caverna também abriga micróbios adormecidos há 10 mil anos. Fonte de petrificação. Água tão rica em calcário flui de uma nascente na caverna-mãe Shipton, na Inglaterra, onde tudo nas proximidades da água da nascente é lentamente coberto com uma camada de rocha. O fenômeno natural, também conhecido como poço petrificante, petrifica até mesmo o solo e as plantas da área ao redor.
Na Inglaterra, visitantes e residentes se divertiam pendurando animais de pelúcia ou outros objetos na água, transformando-os em pedra ao longo de vários meses ou anos. Caverna maçônica. No leste de Oregon, nos Estados Unidos, há uma caverna de cerca de 1 quilômetro de comprimento que vai a cerca de 6 metros de profundidade sob o solo. Após fortes chuvas, um lago localizado no extremo da caverna inunda quase completamente o interior. Desde 1938, a caverna e o terreno em que está localizada são propriedade de 2 maçons de alto escalão da Burns Lodge, do Oregon. Periodicamente, diz que os líderes de várias pousadas maçônicas se reúnem aqui para um festival de 1 semana de duração. Para esta ocasião, as famílias chegam com barracas e campistas, todos acomodados na caverna. É então estritamente proibida a entrada de estranhos e também filmagens. Gruta das Baratas. As cavernas de Gomantong são consideradas a visão mais nojenta da ilha de Bornéu. De fora, as cavernas ainda são bastante bonitas para se ver, mas quando os visitantes corajosos entram, logo se veem com excrementos até o tornozelo. Além de toneladas de fezes, inúmeros escaravelhos e baratas fornecem um pontapé extra arrepiante. Responsáveis pela sujeira são milhões de morcegos que ficam pendurados no teto da caverna durante o dia e voam em grandes enxames durante a noite para caçar insetos. A eles se une uma espécie de ave semelhante às andorinhas, que também se reproduzem aos milhões na enorme caverna. As pessoas só podem entrar a cerca de 90 metros de profundidade na caverna estritamente protegida. Para a maioria dos visitantes corajosos, esta impressão é suficiente e provavelmente todos que já visitaram a Caverna das Baratas ficaram particularmente felizes em tomar um pouco de ar fresco e tomar um banho bem depois. Caverna de Hobbits. Hobbits ou Halflings foram uma invenção do autor do Senhor dos Anéis, Tolkien. Encontros em uma caverna na ilha indonésia de Flores mostram que estes humanos pequenos ou de meio tamanho realmente existiam. Lá foram encontrados os ossos de uma espécie humana primitiva que cresceram até apenas um pouco mais de 1 metro de altura. Este tipo de humano, que tem cerca de 700 mil anos de idade, não tem nenhuma semelhança genética com outras espécies humanas primitivas e é, portanto, um mistério para a ciência. O meio crescimento, na verdade, só pode ser explicado pela falta de alimentos. Mas a Ilha de Flores é um paraíso verde tropical e teria fornecido comida suficiente para os seres humanos há várias centenas de milhares de anos. O motivo pelo qual o povo Hobbit morreu há cerca de 18 mil anos é um mistério igualmente grande. E agora é a sua vez. O que você acha dessas descobertas chocantes, únicas e muito especiais? Você já esteve em uma caverna e, se sim, qual e o que você já experimentou lá? Escreva a sua opinião aí pra gente e também a sua experiência com cavernas ou achados raros agora mesmo nos comentários. E até a próxima. Tchau!